Olá pessoal, estou vindo aqui fazer esse vídeo não só para dar esclarecimento aos amigos que seguem, já agradecendo o portal, o grande número de pessoas que seguem ali o portal Expressão de Notícias, mas também não só além do portal com o qual eu trabalho, mas também na área previdenciária. Nós atendemos dezenas e dezenas de pessoas toda semana, tá certo? E um número muito crescente de pessoas aposentadas, pessoas que recebem benefícios de prestação continuada, o BPC, estão caindo em golpe. Ou aparece, de um mês para o outro, aparece o empréstimo consignado, né? Já lembrando aqui para vocês que a Previdência Social não faz prova de vida por telefone, nem por WhatsApp, nem através de ligação, no qual os falsários pedem a documentação, identidade, CPF e faça reconhecimento facial. Isso tudo é o traquejo que o banco usa quando você vai pegar um empréstimo consignado ou até mesmo uma financeira. Então, tome muito cuidado ao fornecer documentos, tá certo? Por aí, tá bom? Infelizmente, existem muitas financeiras que estão aplicando golpe. Às vezes uma pessoa mal intencionada pega os seus documentos aqui e acaba vendendo os seus dados para um outro estado. E lá a aplicação da fraude acontece em outro estado. Mas o que eu notei aqui, pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui com o caso de uma senhora, no qual não vou revelar o nome dela, mas houve um empréstimo de R$20 mil que foi feito na sua aposentadoria. E quem fez o levantamento da aposentadoria tinha sido eu, e eu deixei bloqueado, ou seja, qualquer aposentado que vá buscar a sua aposentadoria, automaticamente a Previdência deixa bloqueado lá o critério de empréstimo consignado. E outra, empréstimo consignado, quando você precisa fazer a execução de um empréstimo consignado, seja ele num banco ou seja numa financeira, é necessário que se solicite o desbloqueio, tá, da Previdência Social, para que a Previdência Social libere, deixe tudo certinho, com a concessão do beneficiário, o beneficiário pedindo que lá seja desbloqueado para ele executar o empréstimo. Então, isso muitas vezes leva uma semana, duas, até vezes um mês, para haver essa liberação de desbloqueio de empréstimo consignado. O que eu notei foi o seguinte: já é a terceira pessoa, né? A terceira pessoa que está vendo, ela não fez o empréstimo consignado, ela não procurou nenhuma financeira para fazer empréstimo consignado. E outra, o que eu notei, o sistema do INSS não tem nenhum agendamento de desbloqueio de empréstimo. Ora, se não tem agendamento de empréstimo consignado, como é que foi feito o empréstimo? Então aí nós conseguimos deduzir que tem gente dentro da Previdência Social, e aí eu vou fazer um relatório de denúncia à Polícia Federal, ao DELEPREV, Delegacia Especializada de Crime contra a Previdência, para que se investigue a conduta de servidores. Porque se no sistema não existe nenhum agendamento de desbloqueio para empréstimo consignado, como é que os vagabundos, a pilantragem, conseguiu fazer o empréstimo, né? E aí parcelarem, dar em bastante parcelas, vamos supor aqui, no caso dessa senhora, foi parcelado em 48 parcelas para ser descontado direto na sua aposentadoria. Então, isso daqui dá uma dica que existe alguma facilitação para que haja esse empréstimo. Se o empréstimo consignado é garantido tão somente para as pessoas que solicitam desbloqueio, como é que o empréstimo foi homologado sem a solicitação desse desbloqueio? Então, isso daí a Polícia Federal precisa investigar. Em outro caso, de uma outra senhora, na semana passada, também o dela houve um empréstimo e aí houve a solicitação de desbloqueio. E o mais intrigante é que foi feito a solicitação de desbloqueio pela parte da manhã e na parte da tarde a Previdência já tinha atendido e já tinha desbloqueado para que a criminalidade fizesse lá o empréstimo. Então, houve uma facilitação.
tendo em vista que o tempo para desbloquear é de, às vezes, 10 dias, 15 dias, pode chegar a um mês, e nesses casos há uma facilitação, né, quando há um crime, tem um rastro, e há uma facilitação muito grande, quer dizer, tem alguém que trabalha na Previdência Social que, além de trabalhar para a Previdência Social, possivelmente trabalha para o crime. E aí andam fazendo esses atos criminosos e aí prejudicando centenas e centenas de aposentados. Eu estou falando de Manaus, né, mas isso deva estar ocorrendo por todo o Brasil. E aí a Polícia Federal precisa começar a pegar esses rastros, tá certo? De saber quem é o servidor, porque quando um servidor desbloqueia alguma pendência ali do demandante, do beneficiário, existe um rastro, ele deixa a senha dele, ele precisa comunicar a senha. Então aqui a gente já tem indícios que existe facilitação de pessoas dentro da Previdência Social cometendo esses atos criminosos, ou seja, facilitando, né, o ato criminoso das pessoas que ali, não tem nem como chamar de pessoas, mas da malandragem como um todo, que se utiliza desses modus operantes para estar ali cometendo esses atos que acabam prejudicando muito a vida do aposentado. Lembrando que muitas vezes o aposentado ele precisa recorrer com a justiça para pedir o ressarcimento ou o estancamento do desconto que está havendo na sua conta, né? E a justiça também não é tão célere para atender tão rápido e se investigar. Abre-se um processo investigativo, tem audiência. Muitas vezes a financeira que libera o empréstimo, muitas vezes ela diz, não, o empréstimo foi feito de forma legal, né? E aí, como a financeira não quer ficar no prejuízo, o beneficiário também não quer ficar no prejuízo, aí muitas vezes leva de um ano e pouco para se resolver, e aí o aposentado, que muitas vezes recebe tão somente um salário mínimo, fica totalmente prejudicado. Então, fica a dica, muito cuidado, tá certo, com seus dados, para quem você fornece. E outra, se for fazer um empréstimo bancário, se for fazer um empréstimo consignado, procura a agência bancária, pega todos, veja o que você está assinando, tá certo? Tire cópia, se você pediu o desbloqueio para empréstimo consignado, fica com o comprovante de solicitação de desbloqueio, isso é muito interessante, até para que isso daí fique consignado a você, tá bom? Como prova que naquele dia você... E outra, já antes que eu me esqueça, quando você pediu o desbloqueio para empréstimo consignado e você obtiver o empréstimo, ligue novamente para a Previdência ou procure alguém da sua confiança para pedir o bloqueio. Se pediu para desbloquear, né, para você adquirir o empréstimo, também depois que você conseguir o empréstimo, peça o desbloqueio. Não deixe lá o seu consignado desbloqueado, porque a malandragem vai ver, é uma abertura de porta para eles entrarem e aí lhe saquear, tá certo? Então fica o aviso, não existe prova de vida, tá bom? Através de telefone no WhatsApp. A Previdência não liga, não é um aviso. Tem aqui uma prova de vida que você precisa fazer. E o crime, eles acabam, como é o caso de um senhor, que ele disse, poxa, André, mas foi a bandidagem lá, disseram, você tem que mandar agora, senão ele já no final desse mês já não recebe mais. Então ele ficou tão aflito que ele acabou concedendo lá, bateu a foto, fez o reconhecimento facial e forneceu identidade, CPF, e aí no comprovante de residência. O empréstimo foi feito em São Paulo. Olha só. Então, tome muito cuidado, gente. É muito complicado, tá levando pessoas a adoecerem, pessoas estão ficando depressivas, doentes, pessoas que muitas vezes estão aposentadas por invalidez, acaba muitas vezes indo a óbito, de tanta preocupação que fica quando acaba descobrindo que lá a sua conta foi feito lá um empréstimo consignado e tão cedo ela vai poder rever o que a bandidagem levou, tá bom? Então, fica a dica aí. Forte abraço e aí acompanhe também aí o portal Expressão de Notícia, que é o portal que mais fala de previdência, tá certo? Em Manaus. Um grande abraço.